Olá, no programa de hoje, os rumos dos Estados Unidos sob Donald Trump. O republicano voltará ao comando da potência mundial após bater a democrata Kamala Harris por larga margem no colégio eleitoral e também no voto popular. Os fatores mais determinantes para esse resultado e os impactos internos e geopolíticos que ele deve trazer nos próximos anos. Eu converso com a socióloga especializada em ciências políticas, Gisele Agnelli. Ela é colunista do Congresso em Foco e reside em Orlando, na Flórida. Bem-vinda, Gisele, um prazer falar com você e recebê-la no mundo político. Olá, obrigado, o prazer é todo meu, Marco. Obrigado por me receber e a todos os telespectadores da TV Assembleia de Minas Gerais. Prazer é nosso. Gisele, Trump venceu as eleições para retornar à Casa Branca em condições bem superiores àquelas do seu primeiro governo. O que contribuiu mais para esse desfecho, mesmo com o histórico político dele, recheado de polêmicas e de críticas em diversos níveis que sua experiência anterior no cargo gerou? Bom, na minha opinião, na análise que eu fiz aqui de todo o período eleitoral desse ano, o fator determinante foi, no início do governo Biden, Estados Unidos sofreu um aumento de inflação que não se via nos últimos 40 anos. Né? Isso não foi só nos Estados Unidos, isso foi no mundo inteiro, esse período inflacionário, essa crise de supply chain, o difícil retorno ao trabalho, o ajuste dos salários, aumento do preço do petróleo. Né? Então, a gente viu isso no Brasil, a gente viu isso ao redor do mundo. Mas nos Estados Unidos não se via isso, como eu disse, a inflação, principalmente a inflação daquela pessoa que vai fazer ali o mercado nos últimos 40 anos. E, claro, outro fator também que impactou bastante o americano foi a área do real estate, né? Então, os valores aqui de renegociação, dos juros para se comprar imóveis também subiram enormemente no pós-pandemia. Com Biden, isso foi se estabilizando, mas foi bem lentamente. Então, isso causou um desgaste muito grande, o aspecto econômico, né? Mesmo quando a economia começou a mostrar que estava se fortalecendo, que se estava voltando, ainda não se voltou, mas já está no caminho, a gente já teve uma diminuição dos juros pelo Fed, o Banco Americano há pouco tempo, está para ter o segundo diminuição de juros, mas isso foi gradual. Então, e o discurso do Trump, né, muito focado na economia e imigração. Então, isso foi causando, teve o projeto Bidenomics do Biden, que não foi muito popular. Então, a gente tinha uma economia melhorando, mas a percepção sobre a economia nas pesquisas de opinião da população não batiam com a economia real. Você acredita que é possível fazer um paralelo disso que você descreve com a própria situação atual do Brasil, onde a aprovação do governo Lula não sobe, mesmo com melhoras em muitos índices da macroeconomia? Certamente, Marco. E a análise, ela é multifatorial. Não dá para falar que foi só economia também, né? Hoje a gente tem uma sociedade que tem um grande algorítmica, diria assim, que a gente tem uma grande... Antigamente a gente tinha os grandes formadores de opinião, 20, 30 anos atrás, né? Que eram pessoas que apareciam na televisão, eram governadores ou grandes economistas. Hoje quem são? Hoje a gente tem os influenciadores digitais muito politizados, né? E os algoritmos e as nossas mídias sociais e o consumo de mídia cada vez mais nichado, e é muito difícil a gente fazer essa análise hoje do quanto tudo isso impacta na percepção econômica da sociedade. E isso não é só aqui, isso é no Brasil também, sem dúvida. Essa é outra camada importante de análise. E as questões de gênero e raça, que papel esses dois fatores tiveram no resultado? A gente lembra, Kamala venceu entre mulheres e homens negros, mas Trump melhorou seu desempenho geral entre as mulheres e também eleitorado latino. Essa é a parte filé mignon aí, complexa da análise, mas
Para fechar a coisa da... Só uma ideia, que a gente está falando do Biden e de economia, acho que o grande trunfo do Trump foi linkar de uma forma muito forte a economia e imigração. Você não sabia onde terminava, onde começava o outro. Né? Tanto que o próprio Trump falava nos seus comícios, as pessoas falam que é sobre a inflação, mas é mais sobre imigração, porque o discurso populista dizendo que a imigração era culpada por muitos dos males dos Estados Unidos, de diversas formas, né? Mesmo se eles estivessem a pleno emprego, mas o que acontece hoje é que o homem, principalmente o homem branco, sem diploma universitário, do centro dos Estados Unidos, do meio oeste americano, tem uma grande dificuldade de se adaptar ao mercado de trabalho. E foi esse é um grande eleitor do Trump. Essa narrativa de imigrante é culpado por tudo, e o tema da campanha dele, Make America Great Again, ou seja, fazer a América grandiosa novamente, é uma coisa que colou muito no eleitorado, né? Então, por mais populista que seja, eu acho que tem um componente aí emocional que não dá para a gente também fazer uma análise e falar assim, olha, é economia estúpido, porque isso é a ponta do iceberg. Embaixo do iceberg, você tem todo esse componente dessa narrativa para justificar a economia, que não é economia real, mas que faz parte do desafio econômico do mundo como um todo, mas que deixou uma sensação saudosista dos tempos áureos, da época de Ronald Reagan, que se crescia 12% ao ano, e isso colou muito. Quando você fala que eleitor americano, a gente via que a pesquisa estava colada, mas tinha outros indicadores que eu estava vendo que me indicavam que não ia ser fácil. Um deles era a necessidade de mudança do povo americano. Eles queriam mudança. A Kamala teve a difícil meta de falar que ela era diferente, ia ser diferente do Biden, sendo que ela era vice do Biden, né? Então, o sentimento de mudança ganhou e a mudança veio com o ex-presidente Trump. Ele conseguiu trazer esse sentimento com a narrativa. E como que você acha que ele conseguiu sustentar esses argumentos em relação ao que foram os resultados do próprio governo anterior dele, de Trump? Então, aí a gente vai para uma análise muito mais difícil, que é a narrativa versus a realidade, né? Mas tem componentes mais profundos aí, né? A gente tem duas campanhas. Eu gosto muito de dizer que o voto também não é racional, ele tem um componente emocional muito grande. A gente teve uma campanha muito difícil para o Partido Democrata, porque eles optaram por não fazer primárias, então eles não tiveram um candidato grandemente testado. Eles fizeram uma opção pragmática, porque eles viram que o Trump estava crescendo muito com o movimento MAGA, que hoje é o grande movimento político republicano, não é a democracia liberal, tradicional, clássica, conservadora, republicana. O MAGA é um movimento absolutamente extremista, com ideias até neonazistas, e a importância política do Trump e o impacto dele, mesmo fora do governo, nas votações, foi tamanho. Os democratas tiveram grande dificuldade de aprovar até um PAC que ia endereçar o problema da imigração e que era até bem conservador, né? E ele sabotou isso, tamanho era a influência política dele de fora do partido. Ainda em relação a esse discurso anti-imigração, né, que foi muito forte na campanha, você acredita, Gisele, que Trump cumprirá efetivamente a promessa de realizar a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos? É o termo que ele vem usando aí em discursos nos últimos dias. Acho que o Trump vai ter muita dificuldade de implementar muita coisa que ele está dizendo. Ainda que pese que os republicanos conseguiram a maioria no Senado, provavelmente vão conseguir a maioria na Câmara, ainda está se apurando os votos, mas provavelmente eles vão fechar a maioria também na Câmara, e eles têm um Supremo mais conservador, que foi indicado, muitos foram indicados pelo Trump, os últimos eles conseguiram a maioria. Ainda que pese isso,
Eu acho que eles vão ter o Trump vai ter muita dificuldade de governar. Alguns processos dele, sim, sumiram, outros, nível estadual, ele ainda vai ter alguns problemas, e eles vão continuar depois que ele sair da presidência. Muitos governadores muito fortes são democratas, e eu vejo um período de altíssima polarização. Assim como você falou, as mulheres são um fator delicado nessa eleição. A questão do aborto foi uma questão muito forte aqui e que a Kamala endereçou, por exemplo, muito bem, né? Porque a gente vê que até os republicanos são a favor, muitos deles, muitos estados vermelhos que fizeram o plebiscito foram a favor de continuar com o aborto livre como era antigamente, né? E agora cada estado estabelece suas regras. Essas mulheres já estão indo para a rua, já começaram a ir para a rua contra o Trump. Então acho que a gente vai ter muita manifestação, vai ser uma polarização extrema, e vai ser muito difícil para ele. Mesmo que ele consiga eventualmente confirmar essa maioria completa no Congresso, Senado e Câmara? Mesmo que ele consiga, do aspecto do ativismo, do aspecto popular, veja o que aconteceu nas universidades com Biden contra Israel. Falando em Israel, até um outro ponto importante, Trump também anunciou, né, que sua nova embaixadora na ONU será a deputada republicana Elise Stefanik, uma das principais críticas ao posicionamento de Biden na guerra em Gaza. Ela insistia que os americanos, né, precisavam ali garantir um apoio restrito ao governo de Israel. A tendência dos Estados Unidos lá no Oriente Médio é mesmo, a partir de agora, de uma vinculação ainda maior aos interesses do regime de Netanyahu? Então, esse é um grande paradoxo que eu não sei como o Trump vai lidar. Porque dentro desse discurso dele, na campanha eleitoral, o que ficou bem claro? Duas coisas. Protecionismo extremo, isolacionismo americano, então aumento de taxas, que ele falava em 200% para os carros no México, principalmente China. Então, o protecionismo, isolacionismo americano no cenário internacional, e não queremos nos meter em nenhuma guerra, mas principalmente não queremos gastar nenhum dinheiro mais mandando dinheiro para fora. Como você faz um alinhamento internacional, como está sendo feito até agora com Israel, se você não faz repasse de dinheiro nem de armas? Como isso é possível, né? Esse é um ponto. Ele vai só tomar um cafezinho? Como que vai ser esse alinhamento? Mesmo com Putin, né? Como que ele vai fazer ali no conflito com a Ucrânia esse alinhamento, se ele ficou o tempo todo falando que para os americanos não queremos nos envolver em guerra? Hoje é um repasse significativo do governo americano para Israel, apesar da pressão e uma questão humanitária ali em Gaza. Então, já é uma questão de como ele vai se comunicar dessa forma, porque a grande promessa de campanha foi não. Agora, Israel é um parceiro estratégico importante para os Estados Unidos e é um grande financiador das campanhas americanas, principalmente a campanha republicana. E ele tem uma relação com personalidades autocráticas no mundo. Então, vai ser interessante olhar como que ele vai equalizar posições que parecem paradoxais. Você dizia há pouco, né, sobre a questão do aborto. É possível prever também um escopo de ações anti-aborto sendo levado a cabo por Trump, né, que vem até mesmo a influenciar políticas de direitos sexuais e reprodutivos para além dos Estados Unidos? Olha, outra questão que a gente precisa ver como vai ficar, porque o Trump ele foi muito errático no seu posicionamento com relação a esse assunto. Durante as primárias republicanas, a gente teve outros candidatos, como, por exemplo, Ron DeSantis, que tinha uma posição mais extremista, que é o governador da Flórida, que concorreu nas primárias com Trump. Então, agora, o Trump, em alguns momentos, ele fazia algumas concessões com relação ao aborto e achou alguns estados fazendo opções muito extremistas, porque se discutia assim, com quantas semanas pode ser legalizado, em alguns estados, se ainda vai ser permitido em casos de
anomalia fetal, em caso de estupro, isso tudo agora está sendo discutido, imagina, em cada um dos 50 estados americanos. Então, ele teve um posicionamento um pouco dúbio com relação a isso. Ele falava que ele era pró-vida, mas depois ele fazia algumas concessões. Então, não sabemos se o Trump vai caminhar alguma moderação ou se ele vai ir para o caminho mais do Ron DeSantis e dos mais extremistas com relação a esse assunto. De qualquer forma, nesse e em outros temas, né, você dizia que acredita em setores organizados da sociedade demonstrando muita resistência ao governo, né? Vai ser meio que uma forma de contrabalancear os superpoderes dele no Congresso. Sem dúvida, acho que ele é uma figura polêmica, as políticas dele são polêmicas, são populistas, né? Ele começou prometendo lá o Grande Muro, né? Separando os Estados Unidos do México no primeiro governo, características que a gente, infelizmente, na América Latina toda conhece muito bem, né? Vários países da América Latina com candidaturas populistas, mas ele foi o primeiro, acredito, que eu diria que foi um candidato populista nos Estados Unidos. Mas agora ele está caminhando para alguma outra coisa, né? E agora ele sabe o caminho das pedras, porque ele teve um governo muito errático. No primeiro, teve muitas dificuldades no primeiro governo, e agora ele sabe o caminho das pedras de muita coisa. Então, ele vai esticar o tecido institucional e vai testar as instituições e a democracia liberal americana até o limite. Isso incluiria perseguições a adversários políticos? Sem dúvida. Acho que a gente tem que estar preparado para tudo, né, nesse Trump 2.0, infelizmente. Em âmbito externo, como o triunfo de Trump pode reverberar, a seu ver, em estratégias da extrema-direita global? As condições para que essa ideologia se mantenha em ascensão pelo globo afora aumentam exponencialmente? Eu acredito que sim, Marco. Acredito que nós estamos vivendo num mundo, eu pelo menos a gente vive num mundo de muita da democratização, né? De falar sobre aprimoramento democrático nos países. Claro que sempre houveram as ditaduras pelo mundo, as ditaduras religiosas, as autocracias, as democracias eleitorais, as não eleitorais. Hoje a gente está vendo que dentro das democracias emergem-se personalidades autocráticas. Aquelas pessoas que acreditam que estão acima da lei, portanto, desafiam as leis e a própria democracia e as regras do jogo democrático, Estado democrático de direito, desde o primeiro dia. Então, a gente pode ver isso Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, mesmo Netanyahu, primeiro-ministro eleito democraticamente em Israel, que se colocou até acima da própria ONU, né? Então, essas personalidades, elas ficam atentando contra a democracia, contra as regras, junto com muita desinformação, né? Muita denúncia sem fundamento, sem prova sobre o sistema eleitoral. Então, a gente está vivendo um tempo de personalidades autocráticas atentando contra a democracia. E acho que o Trump, existe uma tendência da gente ver um alinhamento cada vez maior dele, agora eleito, com certeza, com essas personalidades autocráticas ao redor do mundo. Uma espécie de nova internacional, como a gente teve, internacional socialista comunista, mas bastante no outro extremo. Então, vamos falar também sobre os possíveis impactos de um novo mandato de Trump para a questão climática e ambiental. Em 2017, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, alegando desvantagens econômicas. Dá para a gente afirmar que o combate à crise climática, né, que é um dos grandes desafios desse nosso tempo, ganha um adversário de peso novamente? Sem dúvida, Marco. Sem dúvida nenhuma. A questão climática aqui nos Estados Unidos é bem difícil. A gente tem estados muito bem desenvolvidos e que são praticamente um país da Europa, como a Califórnia, em estados que isso é um tabu tão grande que mesmo um candidato a governador democrata não ousa nem falar
muito sobre esse tema de tão tabu que é, num estado vermelho no meio oeste americano, né? Então, é um país muito diverso. Sem dúvida, com essa maioria parlamentar e Trump no governo, acho que o isolacionismo em termos de agenda climática vai ser total. Acho que ele vai se retirar de qualquer acordo, e internamente também, eles falam muito no fracking, né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, a coisa do petróleo, a perfuração. Eu acho que os Estados Unidos vai andar para trás nesse ponto, certamente. Qual que é o peso do negacionismo climático hoje no debate público americano? Ele está muito ligado, como eu lhe disse, dependendo muito da situação de cada um dos estados, né? Então, bom, Biden era uma grande sustentador desse discurso. Agora, com o Trump, a gente vai ver. Depende muito da força do governador em cada estado e do quanto ele é ligado a isso. Mas existe, sim, claro. Por exemplo, eu moro aqui na Flórida e o governador de Santos é um extremista, às vezes até na área dos costumes, muito mais que o próprio Trump. E ele não se furta de sofrer uma pressão muito grande, né? Seja da sociedade civil organizada, seja do legislativo, mesmo os democratas sendo minoria, com relação à pauta climática. A imprensa noticia, Gisele, que há uma avaliação no governo Lula de que Trump não deverá respaldar princípios assumidos pelo atual presidente americano Biden em relação ao G20. Isso não só na questão climática, mas também, possivelmente, em falta de apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e também a pauta da taxação de super ricos, né, que vem sendo trabalhada pelo Brasil aí junto ao G20. São preocupações procedentes do governo brasileiro? Essas discussões estão na contramão do que é o discurso e as propostas do Trump, né? Eu acho que o esperado para a relação Estados Unidos-Brasil é uma relação fria, protocolar e de não alinhamento. O grande problema dos Estados Unidos é parecido com o do Brasil, aumento das desigualdades. Mas todas as propostas do Trump é você beneficiar com cortes de taxa o topo dos mais ricos da população, né? E é muito diferente dessa discussão que o Lula está trazendo, inclusive para o G20, né? Tá absolutamente na contramão. Para o Brasil e para a América Latina, o que você acredita que significaria Trump em termos de perspectivas comerciais, né, e políticas mesmo? Fica mais difícil a diplomacia dos países da região? Sem dúvida, né? O Trump não vai ter um alinhamento com a política multilateral. Ele vai tentar estratégias comerciais unilaterais com os países. Cada um dos países vai ter que sentar e brigar pelas suas próprias taxas, pelo como vai ser o comércio com o novo Estados Unidos, da forma como ele está sendo feito. A grande questão que fica é se ele vai conseguir implementar realmente isso que ele está prometendo desde o dia 1, né? Agora, a China, por exemplo, que é um grande parceiro comercial, uma grande economia mundial também, está caminhando para uma certa independência. Então, depende de como ele for fazer isso, isso pode beneficiar até alguns outros países, há um rearranjo de parceiros comerciais pelo mundo, se os Estados Unidos realmente virarem um país extremamente protecionista e se voltar para o mercado interno. Acho que isso a gente vai ter que esperar para ver como que vai funcionar. Algum tipo de inflexão nessa relação Estados Unidos e China, que hoje, né, tem uma disputa aí econômica bastante forte, né, pelo mundo afora? Com relação à China, acho que é uma relação mais tensa, diplomaticamente, né, como se fosse realmente um grande inimigo, né, dos Estados Unidos, uma grande ameaça em termos de economia. Agora, com relação, por exemplo, ao Putin, né, que é um grande autocrata ali, é uma relação, parece que, de amizade. Ele chega a usar esse tipo de palavra, assim, com relação à Coreia do Norte também.
Então, ele mesmo já fez ligações do lado de Elon Musk para o Putin. Então, a gente vai precisar ver como que essas coisas vão se configurar. Muita coisa para a gente observar nos próximos anos. Gisele, muito obrigado por essa conversa conosco, aí direto de Orlando, na Flórida. Obrigado a você, Marco, pela oportunidade. Um grande abraço para todos. Grande abraço. Eu conversei com Gisele Agnelli, socióloga especializada em ciências políticas. Falamos dos impactos projetados com a vitória do republicano Donald Trump na sucessão presidencial dos Estados Unidos e as perspectivas de mudanças de rumos nas políticas interna e externa da superpotência. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.